tema, o conhecimento de Deus por meio da sua palavra. Então, eu gostaria que você abrisse, por favor, então, a sua Bíblia, em Êxodo 33, e nós vamos ler todo o texto, até perto do finalzinho dele, então acompanhem-me, por favor. Diz assim o texto bíblico: depois o Senhor ordenou a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: e darei a sua descendência. Mandarei à frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os jebuseus e os jebuseus. Vão para a terra onde flui leite e mel. Eu, porém, não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no meio do caminho. Quando o povo ouviu essas palavras, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara a Moisés e dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado, se fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os enfeites e decidirei o que vou fazer com vocês. Por isso, no Monte Horebe diante e dos israelitas desfizeram dos seus enfeites. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância, e ele chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda do encontro fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé, cada um entrado da sua própria tenda, observando até que ele entrasse à tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava na entrada da tenda, enquanto Moisés falava com o Senhor. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos levantavam-se, adoravam a cada uma das suas próprias entradas de tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Moisés disse ao Senhor: tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo? Disseste: eu te conheço pelo nome e tenho me agradado de você. Se te agradas de mim, revela-me os teus caminhos, para que eu te conheça e continue sendo agradável a ti. Lembra-te desta nação que é o seu povo. O Senhor respondeu: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir nós, o teu povo e eu, dos demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço-te que mostre a tua glória. Deus respondeu: eu farei passar diante de você toda a minha bondade, e proclamarei o meu nome e o Senhor na sua presença. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ele acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque nenhum homem, nenhum ser humano pode ver-me e continuar vivo. O Senhor prosseguiu: há aqui um lugar perto de mim onde ficará sobre uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o porei em uma fenda da rocha e o cobrirei com a mão até que acabe por passar. Em seguida tirarei a mão e você verás as minhas costas, mas não a minha face. Ninguém poderá ver. Feche os olhos só por um segundo e eu vou pedir para que você faça uma oração pedindo que o Senhor fale ao seu coração. Amado Deus e Pai, no nome de Jesus, nós suplicamos que o Senhor fale a nós por meio da Tua palavra, que o Senhor fale a nós
por meio do teu Espírito, que todos os que nos assistem e aqui estão, possam ouvir ao Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse texto é um texto que eu gosto muito. É um texto que sempre foi importante nas minhas leituras bíblicas. Esse ano eu já passei por ele, mas sempre que eu passo por ele, eu paro e faço muitas reflexões. Moisés foi um homem separado por Deus desde o nascimento. Moisés foi escolhido por Deus para uma missão especial, assim como nós. Nós continuamos essa missão, continuamos fazendo a missão que Deus tem para nós nessa terra. Contudo, esse texto tem algumas lições. Eu não sei se vocês lembram, mas o texto bíblico, no capítulo anterior, ele vai falar do bezerro de ouro. Moisés subiu ao monte e ficou um bom tempo lá, amedrontado, intimidado, e com medo de que seu profeta tivesse morrido, chamou Araão e pediu para Araão, deu enfeites e pediu para Araão fazer bezerros de ouro. Obrigado, pastor. 1, 2. E pediu para Araão fazer bezerros de ouro. E aquilo caiu muito duro no coração de Deus, e Deus fala a Moisés, para Moisés descer do monte. Nós precisamos entender que é muito fácil para todos nós, ou para cada um de nós, ter condutas muito parecidas com o povo de Israel. Outrora vendo o maná caindo, Deus agindo de maneira sobremodo em nossas vidas, e nós vivendo tão somente daquilo que Deus proporciona. Quando a gente olha para os bezerros de ouro, e o texto, o capítulo que eu falei sobre intimidade, ele vai falar um pouco depois dos bezerros de ouro. Os bezerros de ouro, eles foram construídos pelo povo que tinha uma relação apenas de oportunidade com Deus. Eles tinham um Deus que cuidava deles, que andava com eles, que abençoava eles, dava a eles o alimento, dava a eles a água, e muitas dessas vezes, ou a maior parte dessas vezes, de maneira sobrenatural. Contudo, aquele povo, quando teve a oportunidade, ou achou que Deus os deixou por algum motivo, eles construíram os seus próprios deuses. Eles tinham uma relação de oportunidade com Deus. Muitas vezes, nós não somos diferentes. Muitas vezes, nós buscamos a Deus intensamente nos momentos de angústias, tão somente. Aquele bezerro, ele representa um povo que busca Deus, mas que não quer se relacionar de maneira íntima com Deus. A intimidade com Deus, é sobre isso que eu quero falar hoje, a intimidade com Deus é algo que muda a nossa vida, muda a nossa história, muda como a gente olha para o mundo. As lentes que nós olhamos para o mundo mudam a partir do momento em que temos um relacionamento íntimo com o Senhor. A partir de um momento que nós deixamos a superficialidade. Às vezes, todo o ativismo religioso, toda a correria, todas as vezes que nós temos coisas para fazer, sejam atividades eclesiásticas, sejam questões pessoais, faz com que nós não desenvolvamos um relacionamento íntimo. E a intimidade com Deus não é apenas para o líder da igreja, os pastores, os líderes de célula. A intimidade com Deus mudaria totalmente a vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. A partir de Pentecostes, a Bíblia diz que todos nós que recebemos a Cristo como um Senhor e Salvador, temos em nós o Espírito Santo. A capacidade de termos o próprio Deus habitando em nós, dando-nos direção, falando ao nosso coração, falando ao nosso discernimento. Obviamente que nós temos líderes, graças a Deus por isso, comissionados por Deus, separados por Deus, mas o povo de Israel estava contente em criar bezerros de ouro. Eles estavam desapegados de uma religião, eles tinham uma religião onde Moisés era o centro, e eles buscavam a Deus por meio de Moisés. Eles buscavam a Deus por meio de Moisés. E muitas vezes nós acabamos fazendo isso.
nós buscamos a Deus por meios apenas superficiais, por meios em que nós não podemos experimentar totalmente a Deus. Então hoje, diante do texto que eu li, o tema da mensagem é lições para um conhecimento de Deus que gera intimidade. E a minha pergunta é a seguinte: existe porventura pessoas que conhecem muito de Deus, mas não desfrutam intimidade com Ele? O que vocês acham? Quem acha que existem pessoas que conhecem muito de Deus, mas não têm intimidade com Ele? Levanta a mão, só para ter uma ideia. Existe muito conhecimento de Deus. Nós temos muitos meios para aprender de Deus, devocionais, a Bíblia, sermões que a gente ouve, conteúdos, podcasts, escola bíblica e tantas outras coisas, que às vezes nutre tão somente a nossa mente, mas quando nós precisamos ouvir a Deus, nós somos como o pequeno Samuel. Não sei se vocês lembram da história de Samuel. O pequeno Samuel ouve Deus o chamando: Samuel, Samuel. E aí ele corre para o sacerdote Eli e ele fala: mas o senhor me chamou? Não, não chamei. 3 vezes acontece isso. Na quarta vez, na terceira, o sacerdote diz: olha, quando essa voz falar de novo, é a voz de Deus. Pergunta: fale que teu servo ouve. Aquele menino cresceu ouvindo coisas de Deus, mas não reconheceu a voz de Deus. E para reconhecermos, para que possamos reconhecer a voz de Deus, quando Ele fala com a gente na vida diária e cotidiana, em eventos no trânsito, ou em casa, ou em qualquer lugar, é necessário que buscamos a intimidade com o Senhor. E buscar a intimidade é um caminho recíproco. Deus, Ele quer se revelar a você, Ele quer se revelar a nós, sempre, todos os dias. Ele quer dar palavras de consolo, Ele quer muitas vezes nos chamar no silêncio da madrugada, e a gente acorda às vezes, e é Ele nos chamando e começa a vir pessoas da nossa mente para a gente orar. Deus muitas vezes tem coisas a falar para a gente que nos acalmam, ou palavras para dar para a gente dar para os outros, e isso só é gerado em um ambiente onde busquemos essa intimidade. E a primeira lição a respeito do conhecimento de Deus, baseado no texto que eu li, é que o conhecimento de Deus precisa também ser empírico. É bom que seja teórico? É bom que o conhecimento de Deus seja teórico? Ele deixou a Bíblia para isso, não é isso? A Bíblia, quando nós vivemos, a Bíblia é a revelação de Deus para nós. E a Bíblia é suficiente? A Bíblia é a revelação máxima de Deus, e a pessoa de Jesus Cristo são as revelações que nós chamamos de revelações especiais da parte de Deus. Suficiente para nos nutrir, nos ensinar. Então você tem tudo o que você precisa para crescer espiritualmente, não tem? Você tem a Bíblia, você tem o Espírito Santo, você faz parte de uma comunidade local, você tem tudo para crescer. Mas é mais ou menos como se Deus desse para você, quando você só usa as ferramentas coletivas para crescer, é como Deus desse um Boeing para você, todo equipado, que viajasse na velocidade da luz, mas você preferisse andar no seu carro próprio. Quando você é uma pessoa que anda com Deus, mas não tem intimidade com Ele, deu tudo para você, para que Ele fale ao seu coração, para que Ele te dirija, mas muitas vezes nós não temos esse conhecimento empírico, porque nós não o buscamos. Olha o que Ele diz a Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada, à entrada da tenda, todos se levantavam e adoravam, cada um a sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento, mas Josué, filho de Num, lhe servia como auxiliar e não se afastava da tenda do Senhor. Bom, meus irmãos, as pessoas de Israel, o que eles faziam? Eles apenas observavam Deus falando com Moisés. E muitas vezes eles davam demandas para Moisés, tá? Eu gosto de imaginar. Eles falaram: Moisés, consulta Deus para mim aí, veja se eu devo essa semana fazer tal coisa. Vamos pensar em tempos agora, consulta Deus para mim aí, para ver se eu devo trocar de carro. Consulta Deus aí para mim, porque eu estou para fazer um negócio. Eles procuravam
Moisés, e ficavam às vezes a sua própria tenda. E a experiência, o empírico, o Deus falar face a face, acontecia com todos? Não. Não sei se você já lembra do que diz o Antigo Testamento. Ele queria uma nação, Deus quando chamou Israel, queria uma nação de sacerdotes. Ou seja, o povo de Deus, todos fizessem o papel de intermediação entre os homens e Deus. Esse é o papel sacerdotal. E era isso que Deus tinha para eles. As experiências que temos com Deus vai além dos momentos de culto, vai além dos momentos de ensaio, vai além dos momentos de irmos à célula. O caminhar com Deus, o conhecer a Deus, o ser íntimo dele, faz parte de um relacionamento recíproco. Aqui vocês, o quanto me conhecem? Muito pouco. Me conhecem porque me ouviram 2 vezes ou 3. Se eu fizer uma expressão aqui, poucos de vocês vão saber o que eu estou pensando. Agora aqui, quantos anos, pastor Euquias? Quantos anos o senhor está aqui? Em Lindóia? 28 anos. É fácil reconhecer quando o pastor Euquias está super alegre? É fácil reconhecer quando ele está um pouco bravo? É fácil para aqueles que andam com ele entender que ele está preocupado? Muitos conhecem melhor o pastor Euquias. Por quê? Por causa da intimidade. A intimidade, ela é algo conquistado. Com Deus não é diferente. Moisés, ele se colocava em um ambiente de busca, de conhecimento de Deus. O povo, e eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias, tem um texto muito legal, que diz assim, no Salmo 103, só para a gente, esse eu não mandei para vocês não, tá? O Salmo 103, deixa eu abrir aqui, verso 7, Salmo 103, verso 7. E se você puder grifar na sua Bíblia esse salmo diz muito para mim a respeito dos israelitas e de Moisés, de como eles se relacionavam. Salmo 103, verso 7. Salmo 103, também estou abrindo aqui a minha Bíblia, verso... Deixa eu ver se é esse mesmo. Isso mesmo. Salmo 103, verso 7. Pode ser a versão NVI. Está na tela, olha lá. Vocês são demais, hein? Muito rápidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. Parece que tem diferença aí? Para Moisés ele revelou o quê? Os caminhos. Para os israelitas as mãos. Tem uma versão que diz, a Moisés revelei o meu rosto, aos israelitas as minhas mãos. Muitos de nós conhecem a revelação de Deus pelas coisas que Ele faz. Outros de nós conhecem a Deus por quem Ele é. E essa é uma opção nossa, de busca. Eu quero ser mais íntimo de Deus. E os israelitas resolveram em seus corações que bastava ter um homem que conhecesse a Deus por eles. Mas eu quero te incentivar, meu irmão e minha irmã, de você ter as suas próprias experiências com Deus. Eu tive há muitos anos atrás eu trabalhava em uma empresa, eu era professor de cursos profissionalizantes. E eu lembro que eu tive um sonho, e eu sonhei que eu estava trabalhando. Quantos de vocês sonham que está trabalhando aí, né? Muitos de nós dormem pensando no trabalho. Sonhei que estava trabalhando e que uma moça, uma jovem senhora, aparecia. Ela tinha os cabelos no meu sonho meio descoloridos, uma aparência saudável, e ela chegava, e eu lembro que no meu sonho Deus falava assim para mim, ela vai entrar aí, e ela está muito doente. Ela vai entrar aí, está muito doente, e você tem que dar o nome da doença para ela, era câncer. E ela recebeu o diagnóstico há poucos dias. Ela está desempregada, e ela vai fazer um curso de cobrador. Deu vários elementos no sonho. Mas eu só achei que era um sonho. Mas sabe aquele sonho que você nunca esquece? Que fica na sua mente por muito tempo?
E ficou, e ficou, e ficou. Algumas semanas depois, eu estava dando um curso lá. E a gente tem intervalos. Temos vários intervalos entre os cursos, porque eram cursos de dia todo. Então, era das 7h40 às 18h40, muitas vezes, o curso. E um dos intervalos eu vi, subindo as escadas, uma moça, e ela era igualzinha. E aí, na minha cabeça, já veio aquele sonho. Já veio aquele sonho, e aí, o que a gente pensa quando tem uma coisa assim, muita coincidência? É coisa da minha cabeça. Vou passar vergonha, não tem nada a ver. Mas naquela hora, meu coração aqueceu muito, fortemente, e Deus falou ao meu coração, vai e diga o que você sonhou. Eu fui lutando com medo de falar alguma besteira, e eu falei, olha moça, eu não te conheço, mas você está vindo aqui porque está passando uma dificuldade financeira, vai fazer um curso de cobrador, é isso? Ela falou, como que você sabe? Eu falei, olha, eu tive um sonho com a senhora, e uma coisa que eu sonhei é que você teve há pouco um diagnóstico de câncer. Daí ela começou a chorar. Daí eu falei assim, eu sonhei, e Jesus falou no meu sonho para mim, e falou, olha, ora por ela, porque ela vai melhorar. Aí aquela moça chorando copiosamente, até eu um pouco emocionado com tudo aquilo, pus a mão no ombro dela, falei, olha, eu não te conheço, mas Jesus te conhece. Eu não sou médico, mas Jesus é o Senhor do Senhor, o médico dos médicos. E naquele momento eu orei por aquela moça, abençoei ela, falei, olha, busque o melhor tratamento, mas Deus vai te curar. E continua fazendo o seu curso. Nunca mais a vi, mas eu tenho certeza que essa experiência foi poderosa para quem mais? Para ela ou para mim? Para os dois, foi muito impactante. Buscar experiências com Deus, é óbvio que a experiência substitui o conhecimento? Não. A experiência precisa ser normatizada pelo que conhecemos de Deus. Quando alguma experiência que você ouvir de Deus é diferente do que está na Bíblia, você tem que discernir. A Bíblia já ensina isso, que nós precisamos julgar essas coisas. E o texto vai dizer o seguinte, um texto que eu dei para eles, vai ser projetado. Mateus 22, 29, Jesus ele disse sobre o conhecimento. Ele diz assim aos fariseus, vocês estão errados pelo fato de nem conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Muitas vezes, nós não experimentamos empiricamente, porque não buscamos, temos medo, não temos tempo de buscar a Deus em oração sozinho, não temos tempo como Moisés, de ir para a tenda do encontro. E hoje nós não precisamos mais da tenda do encontro. A tenda do encontro pode ser o seu carro, pode ser o escritório, pode ser a sala do seu trabalho, alguns até o banheiro da universidade. Eu tinha amigos que, o tempo que eles tinham, eles ficavam um pouco no banheiro orando, em algum lugar, não importa o lugar. Importa que Deus, para que nós possamos ter essas experiências empíricas com Deus, ou seja, testadas com Deus, nós precisamos experimentar isso. A segunda lição, a primeira, então, para que a gente tenha experiências, é que nós busquemos o conhecimento de Deus empírico, que é esse, mais tangível, mais visível, que são os milagres, sim, mas na busca de intimidade com o Senhor. O segundo ponto dessa mensagem é que o conhecimento de Deus é buscado a cada momento e para cada situação. Quero ler o texto bíblico com vocês, verso 12 e 13 do capítulo 33. Moisés disse ao Senhor, tu me ordenas, conduza esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo? Disseste, eu o conheço pelo nome, e tenho me agradado de você. Se te agradas de mim, revela-me os teus caminhos, para que eu te conheça, e continue sendo agradável a ti. E lembra-te dessa nação, é o teu povo. Meus irmãos, Moisés não aceitava ser abençoado. Moisés não aceitava ser abençoado sem o abençoador. É mais ou menos assim, Deus falou, eu vou na frente, eu vou mandar um anjo na frente, e esse anjo vai lutar por vocês, vai fazer vocês vitoriosos, vai fazer vocês triunfarem, vai fazer vocês prosperarem, fiquem em paz porque está tudo bem. Eu só não vou no meio de vocês,
Mas Moisés, ele não se contentou com isso. Eu não sei se Deus aparecesse a alguns de nós e dissesse, a partir de agora, você nem precisa mais me buscar, nem precisa mais ler a Bíblia, nem precisa mais ir à igreja, tudo que você fizer vai dar certo. Era mais ou menos isso que eles estavam dizendo. Deus disse, porque se eu estiver no meio de vocês, porque eu falo para vocês umas coisas, vocês não fazem, eu vou acabar consumindo vocês. Então, faz o seguinte, vive paralelamente sem mim, e eu vou te abençoando em tudo. Eu não sei se alguns não aceitariam. Moisés disse, não, Senhor, eu não aceito isso. O Senhor tem dito que se agrada de mim, e se agrada de mim, então deixa eu conhecer os teus caminhos, olha, deixa eu conhecer os teus caminhos, ou seja, eu quero buscar ao Senhor em cada situação que eu tenho. Eu quero ouvir do Senhor a sua voz. Eu vou trocar um carro? Eu não troco pela lógica ou pela matemática. Eu vou fazer um negócio, eu não faço só baseado na racionalidade, embora tudo isso seja muito importante. Eu faço as coisas que eu faço, ou decido as coisas com base na revelação de Deus. Eu decido que vou mudar com base em uma palavra de Deus. Ana e eu temos um combinado há muitos anos, que nós iríamos fazer algumas coisas, sempre que Deus nos desse o aval. Então, quando nós vamos mudar alguma coisa, nós oramos, esperamos Deus falar. Meus irmãos, Deus espera que nós façamos isso. Que nós tenhamos com Ele um relacionamento tão aprofundado, a ponto de todos os momentos especiais da nossa vida. Meu filho precisa mudar de escola. Talvez eu tenha que pagar, eu tenho menos dinheiro do que eu espero. Senhor, me ajuda a orar. E eu tenho um casal, né, que eu discipulei, hoje eles não estão mais na nossa igreja, que eles tiveram uma experiência muito legal assim. Eles estavam pagando a mensalidade dos filhos integralmente, numa escola que eles amavam, que os filhos amavam, só que a receita deles caiu. E assim, quando a receita cai, o que a gente faz normalmente? A gente vai olhando o que é mais superficial, né? Olha, isso dá para cortar, então acho que eu vou cortar a Disney Plus, acho que eu vou cortar a Netflix, também eu acho que vou cortar, talvez a pizza, todo domingo a gente come pizza, vou comer pizza uma vez a cada 60 dias, está bom demais, vou cortar isso, a gente começa a pensar nisso. E eles pensaram, não, chegou no ponto de ter que cortar o colégio das crianças. E aí vieram falar comigo. Eu falei, olha, o quanto a educação dos seus filhos nessa escola é importante para vocês? De 0 a 10, 10. O quanto é importante para eles? 10. Eu acho que vocês devem chamar todo mundo da família, reunir todo mundo e vocês buscarem a Deus juntos. Pedindo a Deus que dê condições de que as crianças estudem. Ou você vai receber um aumento, ou sua esposa vai receber um aumento, ou alguém vai chamar. E é incrível que eles chamaram as crianças, colocaram as crianças à mesa e fizeram um compromisso de oração, de orar até o final do semestre letivo, que no final do semestre letivo as crianças sairiam. Lembre-se, buscar a Deus para cada situação gera intimidade. E aí eles buscaram a Deus, buscaram a Deus, buscaram a Deus, e aí o mais novo acordou um dia e falou assim, pai, por que você não vai conversar com o coordenador? O pai é muito tímido. Daí ele falou, filho, mas será? Ele falou, pai, conversa com o coordenador. Eu acordei pensando nisso. Conversa com ele, por favor. Daí o filho falou o filho mais valentinho, eu vou com o senhor. Que bênção, né? As nossas crianças. Eu vou com o senhor. E aí ele foi. E ele expôs tudo para o coordenador. Aí o que o coordenador falou? Ele falou, quanto você pode pagar? Ele falou, olha, eu posso pagar 40% do valor de cada um dos meus filhos. Aí o coordenador falou assim, tá, estou assinando a bolsa de 60%. Louvado seja o Senhor. O Senhor merece um aplauso? Aleluia. E eu quero dizer, meu irmão, que o Senhor faz isso à sua mesa, se você permitir. A cada situação da sua vida, onde as coisas parecerem difíceis, busque a Deus. Claro, busque conselhos. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, obviamente. Busque pessoas experientes, mas não deixe de buscar a Deus. Dos meus devocionais essa semana é quando o povo de Israel vai procurar ajuda na Síria antes de consultar Deus.
E Deus ficou muito bravo, mandou um profeta dizendo, ó, você está procurando ajuda em todo mundo, mas você não veio falar comigo. Eu poderia resolver. E eu gostaria que vocês lessem um texto bíblico, meninos, Amós 3:7. E esse texto é muito interessante, eu gosto muito dele. Que fala, e aí ele usa uma palavra, um advérbio de modo, ou professores de português aí, qual é o advérbio, mas certamente, ou seja, talvez até uma generalização, certamente, o soberano, o Senhor, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Mas você pode dizer, mas eu não sou um profeta. Mas você tem acesso à sala do trono, igual qualquer um de nós. O véu foi rasgado. Nós não precisamos de intermediário. Deus pode falar com vocês por meio de uma palavra? Vai e resolve. Mas Ele pode falar com você, você fazendo a sua devocional bíblica. Você com o livro Virtudes, e Deus dá uma resposta. Certamente, Deus tem isso para você. Eu tenho lá na IBAV uma irmã, que ela pouco me manda mensagem. Mas aquela irmã, quando ela manda mensagem, ela manda, às vezes eu estou atendendo, e ela manda só áudio. Eu fico às vezes 3 horas sem conseguir. Mas sabe aquela pessoa quando você que manda um áudio para você, você quer abrir o áudio na hora? Não sei se você tem pessoas assim. Viu aqui áudio, 2 áudios, e aí você fica, puxa, o que está acontecendo? Essa irmã, Deus fala com ela em sonhos. E sempre que ela manda aqueles áudios, eu sei que ela vai me falar alguma coisa. E Deus tem um meio de falar com você. Apenas você precisa deixá-lo falar. Às vezes, o nosso racionalismo, não é nem racionalidade, porque a racionalidade é boa. Quem deu a racionalidade para nós? Deus. Então, ela é ótima. Agora, o racionalismo é o quê? É o culto à sua razão, que é uma idolatria. Muitas vezes, o racionalismo impede você de viver os milagres que Deus tem para você. Quero te falar de novo. Muitas vezes, o racionalismo te impede de viver os milagres que Deus tem para você. A terceira e última lição do texto bíblico, a terceira e última lição, é que o conhecimento de Deus cresce à medida em que caminhamos com Ele. Ou seja, nós, quanto mais próximos, e muitas vezes caminhamos com Deus, isso vai crescer. Eu vou ler o texto bíblico e vou dar um exemplo. O Senhor disse a Moisés, farei o que você me pede, porque eu te conheço, me agrado de você, e o conheço pelo nome. Então Moisés disse, peço-te que mostre-me a tua glória. Foi muito corajoso. Deus respondeu, eu farei passar diante de você toda a minha bondade, e proclamarei o meu nome, o Senhor na sua presença. E eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E ele acrescentou, você não poderá ver minha face, porque nenhum ser humano pode me ver e continuar a viver. Moisés já tinha visto muitas coisas de Deus. Não sei se você... Vamos fazer uma listinha? Moisés tinha visto as 10 pragas do Egito. Moisés tinha visto a sarça ardente. Moisés tinha visto o mar se abrindo. Moisés tinha visto a rocha sendo fendida por um cajado e transformado, saía água. Moisés jogou o cajado e transformou em serpente. Moisés viu o pão cair do céu. Quantas experiências Moisés teve com Deus? Mas ele queria continuar sempre tendo mais. Muitas vezes, a gente vive muito de experiências passadas. E uma vez discutindo com um garoto que fazia terapia, eu falei, não, mas o passado de fulano... Eu comecei a falar do passado e na terapia, as crianças são muito diretas, né? Aí ele disse assim, falou assim, doutor, ele chamava de doutor, doutor, quem vive de passado é museu. E às vezes nós somos museus espirituais, que vivemos de experiências de 30 anos atrás, quando Deus quer nos dar experiências novas, a todo dia, a toda semana. Vou pedir para o meu irmão do teclado me ajudar, por favor, e eu queria que você fechasse os seus olhos. Deus, Ele quer se revelar a você. Deus, Ele quer que você tenha experiências com Ele, empíricas, ou seja, que você participe delas,
que você possa ter histórias cada vez mais experiente com Deus, no sentido de que conhece a Deus, quando Ele começa a acessar a sua mente, quando Ele começa a quebrantar o teu espírito, você se torna sensível à voz de Deus, você começa a reconhecer, vai reconhecendo quando Ele chega perto, quando Ele bate no seu ombro na madrugada e te chama, e começa pessoas a aparecerem na sua mente, você vai começar a ser sensível, quando você tem que falar com Deus, vai começar a falar, a te incomodar para que você fale com os outros, a palavra dEle, a sua experiência, Deus vai começar a te usar, orando por pessoas que estão perto ou estão longe, Deus vai começar a chamar o teu nome, como fez com Samuel, e Ele vai dizer, Ilquias, Nildo, Vilibaldo, Ana, vai começar a chamar você, vai começar a mostrar as coisas que Ele tem para você. Deus, Ele é um Deus relacional. Nós não temos apenas uma religião formal. Nós temos um Deus que quer se relacionar conosco. E a minha pergunta a você é, o quanto você está disposto? Porque para se relacionar assim com Deus, você vai ter que abrir mão de alguns horários para buscar a Ele. Você vai ter que abrir mão da independência, porque você vive muito independente. Está na hora de começar a ser mais dependente de Deus. A colocar mais na mão deles a viagem dos sonhos. Não apenas fazer por fazer, mas consultar. Às vezes Ele quer te dar até uma ajudinha que você não tem recebido. Porque você não tem deixado Ele fazer isso. E o conhecimento de Deus, ele cresce à medida em que nós nos relacionamos mais com Deus. Se você entende, hoje, nessa manhã, que Deus está te chamando para que você tenha um tempo de mais qualidade com Ele, que você o conheça mais, que você conheça mais Ele intimamente, eu vou pedir para que você dê um sinal para Deus, se colocando de pé, e daí nós vamos orar, e você vai falar, Deus, eu quero mais conhecimento do Senhor, eu estou disponível. Vamos começar a nos colocar de pé? Você está reconhecendo que o que você tem não é suficiente. Você quer mais, porque Deus tem mais para você. Deus quer te encher do Espírito Santo a cada dia, a cada nova situação. Deus quer mostrar os caminhos para você. Deus quer mostrar a bondade dEle para você a cada dia mais. Deus tem grandes coisas para aqueles que são seus filhos. Deus quer fazer milagres na sua vida. Deus quer dizer nãos para você, porque um pai bondoso diz não. Deus, e quer que você entenda que os nãos que Ele te dá não é para te prejudicar, mas para te proteger. Deus quer dizer sim. Essa é a hora, abre o negócio. Eu estou com você, onde quer que você for, eu te abençoarei. Você, quando fica de pé, está dizendo, eu quero mais do Senhor. Pastor Ilquias, venha finalizar, por favor. Deus tem muito mais para se revelar para você. E que Deus espera sempre são atitudes. Atitudes de fé. Aquilo que dificulta você de conhecer mais de Deus é menor do que a sua disposição de decidir, de escolher conhecer mais de Deus. Quando você se coloca em pé, eu queria que você pudesse ter isso em mente. O que Deus quer de você é a disposição e a coragem de querer conhecer mais de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem procurado adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Muito obrigado, ó Deus, porque aqui nós estamos na Tua casa, alguns de nós motivados pela alegria de ver nossos filhos, nossos netos, louvando ao Senhor. Mas nesta manhã, o Senhor marcou um encontro conosco e aqui nós estamos na Tua presença. Essa palavra, ó Deus, que vem ao nosso encontro,
fechando tudo que a gente estudou essa semana, conhecer mais de Ti. Depois de tudo que ouvimos, ó Deus, de coisas que impedem o conhecimento mais profundo e real do Senhor. Alguns de nós poderíamos listar situações, ó Deus. Situações que roubam nossa atenção, que roubam, ó Deus, nossa prioridade, que roubam, ó Deus, a nossa necessidade de conhecer mais do Senhor. Mas hoje, depois de vivermos, ó Deus, essa experiência, de ouvirmos como o Senhor se importa em revelar-se a nós, como o Senhor fez com Moisés, mostrando-se a Moisés o tempo todo, o Senhor deseja mostrar-se a nós todo o tempo. Quero pedir, Pai, que cada pessoa que se coloca em pé, neste momento, possa, ó Deus, de fato vencer, com esta atitude, com esta decisão, com essa experiência, decidir conhecê-lo mais. Por isso, Pai, em nome de Jesus, revele-se a cada um em nome de Jesus. O Senhor conhece a necessidade de cada um, o Senhor conhece a linguagem de cada um. Por isso, Deus, mostre-se com a Tua graça, com o Teu poder. Nos dê, ó Deus, a determinação de querermos mais do Senhor, buscarmos mais ao Senhor, através, ó Deus, da Tua palavra, através dos nossos momentos de devocional, através do nosso momento de oração, de comunhão. Mas nós queremos conhecer mais de Ti, em nome de Jesus. Atende a oração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém.